Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação do livro de Sabedoria, capítulo 13, que diz assim: Todos os que não conheceram a Deus são vazios por natureza. Viram todas as coisas que existem nesse mundo, mas não conseguiram conhecer aquele que é. Viram as suas obras, mas não reconheceram aquele que as fez. Ao contrário, pensaram que os deuses que governam o mundo são o fogo, o vento, a tempestade, as estrelas, a força das águas ou as luzes que brilham no céu. Se os seres humanos se encantaram com a beleza dessas coisas e pensaram que elas eram deuses, deveriam saber que o Senhor delas é muito mais poderoso, pois ele é o autor da beleza que as criou. E se ficaram espantados com a força e o poder dessas coisas, deveriam entender ao pensarem nelas que aquele que as fez é muito mais forte do que elas. Pois a partir da grandeza e da beleza da criação, podemos, por analogia, ter uma ideia de como é o seu Criador. Mas não devemos pensar tão mal assim de tais pessoas, pois talvez se tivessem enganado, precisamente porque procuravam a Deus e queriam encontrá-lo. Vivendo no meio de tudo o que Deus criou, continuam a procurá-lo. Confiam nas coisas que podem ver, pois todas são belas. Mas de fato, essas pessoas são culpadas, pois se conseguiram conhecer tantas coisas e puderam estudar e compreender o mundo, como é que não descobriram antes o Senhor da criação? Uau! Que incrível, né, ler esse capítulo e pensar que muitas vezes as pessoas adoram, né, gente, lua, estrela e tantas outras coisas. E muitas vezes não tem, né, o conhecimento, ou não tem o discernimento de entender que há um Deus maior do que tudo isso. E que todas essas coisas são lindas. Mas imagina, se a estrela é linda, o céu é lindo, os pássaros, o mar, né, o sol e todas essas coisas são tão lindas, tão maravilhosas, né? Mas você tem noção, o Deus, o Criador dessas coisas, se tudo isso, né, se toda a criação, ela reflete de alguma forma o Criador, você imagina a beleza do nosso Deus, o nosso único Senhor, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, aquele que enviou Jesus por amor a nós. E sabe o que é mais interessante? No dia 1º de abril, né, agora eu estou gravando agora esse devocional e hoje é dia 14 de abril, né, de 2026, e no dia 1º de abril, né, agora de 2026, o homem foi à Lua, né, 4 astronautas foram lançados, né, à Lua, ficaram lá orbitando ao redor da Lua, né, e voltaram no dia 10, foram 10 dias fazendo isso. E eu achei tão interessante porque um dos astronautas, ele disse algo tão incrível, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que ciência e fé não se misturam, mas na realidade, na minha percepção, quanto mais de fato você vai estudando a ciência, mais você vai, né, tendo acesso ao conhecimento, mais você vai percebendo Deus, né? E a ciência, ela não foi feita para ser contra Deus, não, gente, porque a ciência é criação do Senhor, mas ela foi feita para revelar o nosso Criador, para que a gente pudesse compreender um pouco mais sobre esse maravilhoso Deus, né, que fez tanta coisa, e Ele mesmo nos ensina, através da sua palavra. Nós estamos aqui meditando, né, em sabedoria, mas nós já passamos por provérbios e tantos outros que falam aqui da importância do conhecimento, da importância da sabedoria. E lá, quando lançaram esses 4 astronautas, um deles me chamou muita atenção, que foi o Victor Glover. Ele, que é um cristão assumido, né, ele disse o seguinte, em um momento que eles estavam passando lá orbitando lá na Lua, ele fala o seguinte, ele diz que indiferente deles estarem, né, na Terra ou orbitando na Lua, eles precisam de Jesus. Então, foi uma frase muito impactante, né, porque muitas pessoas acham que porque é astronauta, porque tem tanto acesso à ciência e, né, a tanta descoberta e a tanto conhecimento, né, matemático, de cálculo e de tantas outras coisas, né, e a pessoa acredita que uma coisa desfaz da outra, né? Acredita que a ciência desfaz da fé, mas não. A verdade é que quanto mais a gente busca isso, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente vê o Criador. Basta você querer ver, basta você querer enxergar, porque há um Deus que criou todas essas coisas, essas maravilhas, essas coisas tão incríveis, né? Então, a gente, né, falando sobre isso, né, é interessante lembrar sobre esse astronauta Victor Glover, que deu esse testemunho tão lindo, né, ele que é um cristão assumido e que, sendo astronauta, né, pôde elevar, né, falar do nome de Jesus, podendo mostrar que não importa o conhecimento que ele tenha, não importa o quanto ele entenda e acredite na ciência, ele sabe que há um Deus maior acima de todas as coisas, que criou todas essas coisas, né? E isso é muito maravilhoso e que você também, né,
possa perceber sobre isso, né? Que a gente possa cada vez mais perceber que a ciência, ela não está ao contrário da fé, né? Na realidade, a ciência, quando você usa com esse conceito de entender as coisas, entender mais do Criador, ela na realidade foi criada por Deus. Eu acredito muito nisso, que ela foi criada para que a gente pudesse conhecer mais, né, sobre as obras de Deus, para que a gente possa ter mais conhecimento. Como é a própria palavra, né, conforme a gente vai meditando aqui, ela vai nos ensinando sobre isso. E aí, aqui continua assim: porém, mais desgraçados são os que confiam em coisas sem vida, os que tratam como deuses coisas feitas pelos humanos. Esses deuses são objetos de ouro e de prata, feitos com muita arte, representando animais, ou são de uma pedra sem valor, trabalhada há muito tempo. Por exemplo, um carpinteiro experiente derruba uma árvore cuja madeira seja fácil de trabalhar. Com muito jeito, tira toda a casca e com cuidado a arte faz um utensílio útil para a vida do dia a dia. Com a madeira que sobra, acende o fogo, prepara a comida e come à vontade. Depois pega num pedaço que ainda sobrou e não presta para nada, um pau torto e cheio de nós, e nas horas vagas trabalha com cuidado e com habilidade, com inteligência, fazendo uma figura humana. Ou então faz uma figura semelhante a um animal sem valor, pinta ele todo de vermelho, disfarçando assim todos os defeitos. Depois faz um oratório em que ele caiba e com um prego pendura na parede. Isso para que ele não caia, pois sabe que aquela imagem não pode cuidar de si mesma. É apenas um objeto, precisa que cuidem dele. Então dirige-se a esse ídolo, intercedendo pelos seus bens, pela mulher, pelos seus filhos. Não fique envergonhado por estar a falar com um objeto sem vida. Pede a um objeto fraco que lhe dê saúde, a um objeto morto que lhe dê vida. Pede proteção a um objeto que não tem nenhum poder e também a um objeto que nem consegue andar, que lhe dê boa viagem. Para ter sucesso nos seus negócios e trabalhos, pede ajuda a um objeto cujas mãos não têm nenhuma força. Uau! Tem outros capítulos também na Bíblia que falam sobre isso, né? Sobre essa questão de pessoas que adoram imagens, né? A minha denominação é católica, né? É muito natural que na nossa igreja tenha imagens de santos. Só que o que eu vejo, né? O que eu vejo é a questão da adoração, né? Eu, por exemplo, aqui em casa eu não tenho imagem alguma, né? De santo, a não ser na minha Bíblia aqui que tem o desenho aqui. Mas eu não sou uma pessoa que tem imagens, né? Não é de acordo com a minha fé, né? A minha fé está inteiramente em Cristo. A minha fé está totalmente em Jesus Cristo. A minha fé está totalmente no Deus Criador do céu e da terra, aquele que enviou, né, Jesus por amor a nós. E o que a gente vê muitas vezes são pessoas que adoram, né, imagens. E isso muitas vezes existem muitos católicos que a graça de Deus entendem que aquela imagem é apenas uma representação, como uma foto, né? Por exemplo, ela não foi feita para ser adorada, né? Mas infelizmente existem muitas pessoas, né, de várias outras religiões que usam imagens para serem adoradas, né? E aqui ele vem trazer esse questionamento para nós. Por que se adora um pedaço de pau, né? Por que se adora um pedaço de gesso? Por que se adora um pedaço de pedra, né? Que foi esculpida e que fez ali, sei lá, a imagem de um santo ou qualquer outra coisa. Como, infelizmente, né, a gente sabe que tem pessoas que adoram até animais, né, e lua, e sol, e estrela, e às vezes faz uma imagem ali, a pessoa... Então, aqui ele vem chamar a nossa atenção para isso, que, gente, a nossa adoração, ela precisa estar inteiramente no nosso Deus, no nosso Criador, indiferente da tua religião, né, se você é católico, né, e que tem sim a imagem lá, nosso objetivo não é a adoração lá, jamais. A nossa adoração, ela precisa ser toda ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, é só a Ele, né, é só Ele que merece toda a nossa adoração, toda a nossa, né, quando estamos prostrados, né, que possamos adorar a Ele. Ele é o único que merece toda a nossa adoração, Ele é o único. A Bíblia vai falar isso, não temos como chegar a Deus sem chegar antes a Jesus, né, Ele é que nos leva, Ele é a nossa ponte, Ele é aquele que nos leva até o Senhor, até Deus. Então, que a gente possa entender, e se hoje talvez, né, você tá vivendo isso, talvez você adore, né, coisas que hoje você talvez vai aí fazer uma virada de chave na sua mentalidade, e você pensar assim, puxa vida, eu tenho coisas que muitas vezes eu adoro, né, e que não vem do coração do Senhor, sabe? Então que você possa pensar sobre isso, né? Às vezes você tem uma imagem, alguma coisa, mas aquilo não para você é só uma imagem como se fosse uma foto, alguma coisa, é uma coisa, né? Porque vai muito da fé da pessoa. A própria Bíblia vai
nos ensinar sobre a consciência, né? Que nós, a Bíblia vai dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa mente, né? Então, ou seja, de tudo aquilo que a mente, o que a tua mente ela acredita, né? E a partir do momento que você tá ali acreditando que aquilo dali é uma adoração, aquilo é como se fosse um Deus, então tá errado. Então você precisa tirar essa imagem, né, apresentar ao Senhor e colocar novamente Jesus, Deus no centro, porque gente, a gente não vê Deus, né, a gente não vê, um dia a gente vai ver, se Deus quiser, quando a gente estiver no céu, mas a gente não vê, mas a gente precisa crer, essa fé que eu não vejo, mas eu creio no Criador, eu creio que acima do céu, né, que é tão lindo, acima do sol, acima das estrelas, acima dos pássaros, acima do mar e tantas coisas lindas que a gente pode observar com a graça de Deus, né, pelos nossos olhos, a gente precisa entender que é um Criador muito mais perfeito, muito mais lindo, muito maior do que tudo isso que foi criado. E é só a Ele que nós levamos toda a nossa adoração, certo? Então que hoje, né, esse capítulo possa ter te ajudado, possa ter aí, né, mudado a sua mentalidade de alguma forma, indiferente, né, de você aí ser católica, de você ser evangélica, porque infelizmente a gente também tem muitos evangélicos que às vezes adoram outras coisas, né, às vezes não adoram a imagem, mas adoram o dinheiro, adoram o trabalho e tantas outras coisas, assim como a gente também tem católicos, né, infelizmente, porque não é a denominação, é o coração. Então que hoje a gente possa realmente, indiferente da nossa placa de igreja, né, porque o nosso objetivo aqui no canal Mulher Virtuosa nunca foi levantar a placa de igreja, jamais, não estamos aqui para isso. Estamos aqui para levantar cada vez mais, né, e falar, né, levantar não que a gente nem precisa, porque o nome dele já é sobre todo nome, né, mas estamos aqui sempre para lembrar, né, do nosso Jesus, do nosso Deus, é só para ele, né, que nós formamos esse canal, falamos aqui, nosso objetivo é que mais pessoas conheçam a esse Jesus tão maravilhoso, tão perfeito, a esse Deus tão único, perfeito, maravilhoso, que nos ama tanto, e que esse amor, ele chegue até você, a ponto de você perceber que você não precisa de mais nada, que você não precisa de mais nada além de Deus, além de Jesus. Nós não precisamos de mais nada, porque ele é mais que suficiente, certo? Então é isso, fique com Deus e até o nosso próximo devocional.